E essa agora fica sendo a segunda parte de ondas sonoras, tranquilo? Bem, daremos início agora a efeito Doppler, tranquilos? Ok? Efeito Doppler, um tanto de gente esperando aqui, eu não vi, né? Ele fala o seguinte, tá? Ele fala sobre o nome, eu acho sofisticado, né? Mas ele é o seguinte, ele fala da frequência aparente. Como assim? Tá? Eu vou estender um pouco mais essa parte da aula gravada para encerrar esse assunto aí, que falta dois exercícios teóricos aí, dois, três. Bem, o que acontece então? A frequência da ambulância aqui, que é o nosso exemplo, não faz sentido você falar que mudou a frequência da fonte, né? Essa daqui é minha fonte, beleza? Essa daqui é a minha fonte, está aqui na sirene, é a minha fonte. Então ela, o que ela vai fazer? Ela vai produzir uma frequência, a ambulância, uma frequência constante. Então existe uma frequência real, tá? Que é a que sai daqui da minha ambulância, tá? Mas existe umas outras duas frequências, tá? Existe uma frequência aqui aparente de quem, né, encontra-se numa posição, uma frequência aparente de quem encontra-se numa posição onde está aproximando da fonte da ambulância. E existe uma frequência aparente, né, também aparente, de uma pessoa que está numa posição que está afastando da ambulância, né? Então eu tenho duas falsas frequências, vamos dizer assim, né, que não são exatas, né, quando comparada aqui. Se a ambulância imediatamente, imagina um instante que ela está parada, obviamente que o homem aqui vai ouvir uma frequência que é a própria da ambulância real e a mulher obviamente vai perceber a mesma. Mas estando a fonte, que é a ambulância, e o observador, que é o ouvido aqui, ó, do camarada ou da moça aqui, vai ter uma frequência, vai ter uma alteração na frequência, ok? E essa alteração aqui é fácil de perceber pelo seguinte: imagina que esse camarada aqui foi emitido um som da ambulância. Vamos pensar nele primeiro. Não, nela, né? Para ninguém me falar que estão me processar por questão de gênero. Então vamos lá. A ambulância emite um som. Ótimo. Esse som leva um tempo para chegar aqui, né? V, lambda F, normal, né? Leva um tempo para chegar ali. Tá. Aí ela recebe o primeiro pulso. Isso aqui é uma crista, né? A onda saiu aqui para todo que é lado, ó. Crista, vale, crista. Podia fazer um trem bonitinho, né? A coordenação do professor é triste. Então, aqui vai sair aqui um vale, uma crista, um vale, uma crista, um vale, uma crista, um vale, vai. Para aí afora. Beleza? Vocês entenderam. Beleza, então, o que acontece? Né? Vocês entenderam, meu professor tem uma doença, né? Então, aqui é uma crista, aqui é um vale, aqui é uma crista, aqui é um vale, aqui é uma crista, aqui é um vale, aqui é uma crista. Beleza. Primeira crista, ele chegou no ouvido da moça aqui. Beleza. A segunda crista que vai ser emitida, a ambulância já andou. Entre emitir um pulso e outro aqui, ó, a ambulância andou, né, entre um pulso e outro. Então, o segundo pulso emitido pela ambulância vai demorar mais tempo para chegar lá. O terceiro pulso, mais tempo ainda, porque a ambulância não para. Então, o que acontece? Aquela onda que era bonitinha para chegar lá na pessoa, vou fazer aqui, né? Que era para chegar lá com essa frequência aqui, ó, não chega com essa frequência, tá? Por que não chega? Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Exagerar na frequência aqui. Era para chegar essa frequência aqui bonitinha, ó. Aí o que acontece? Não chega, porque demora. Então, a frequência chega assim, ó. O que era para chegar, deixa eu colocar só uma retazinha pontilhada onde estava aquela que eu paguei propositalmente aqui, ó. Então, em vez de chegar para a mulher uma frequência que seria isso aqui, ó, né? Crista, vale, opa, vale, crista, vale, bonitinho, com uma certa frequência, né? Vou chamar de frequência real, não chega, tá? Chega qual? Chega uma frequência diferente, ó.
Só a outra, ó, imagina só a contínua. Chega uma frequência aparente, né? Como se fosse só alguns pulsos só. E deu para entender, galera? Deu tranquilo aí? Tentei melhorar aqui, mas em vez de chegar com uma certa frequência, demora mais para chegar. Por quê? Porque a ambulância não para de afastar. Isso aqui é o afastamento. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém dá um ok aí? Tudo beleza? Dúvidas? Hum? Beleza, tá ótimo. Ótimo. Tá Isso aí, irmão. tranquilo. Aí o que acontece pro camarada aqui? O contrário. O camarada aqui acontece o contrário. Ele recebe um pulso, o primeiro pulso, por exemplo, né? Olha a mulher que recebeu uma frequência menor, tá? E o cara vai receber uma frequência maior. Vamos ver se faz sentido nisso aqui. Porque ele recebe o primeiro pulso, quando ele vai receber o segundo pulso, quando a fonte, a ambulância, emitiu o segundo pulso, a, ela já estava mais próxima. Então, o segundo pulso chega mais rápido. Então, chega mais um número maior, né? Um número maior, um número maior de pulsos, de cristas, né? Do que no caso da moça lá. Então, o terceiro pulso, a ambulância já está mais próxima ainda dele, né? Então, no terceiro pulso já vai percorrer uma distância ainda menor. Então, na verdade, a percepção que ele vai ter é que está chegando mais pulsos para ele do que a mulher tem. A percepção diferente. Por isso que não precisa ir tão longe, né? Falar de uma ambulância. A gente sabe quando a ambulância, a gente percebe quando ela passou pela rua. Né? Você percebe quando ela está aproximando e quando ela está praticamente do seu lado, que é praticamente a frequência real, né? Quando ela está praticamente do seu lado, né? E quando ela afasta, você percebe pela frequência aqui, ok? Então, a grosso modo, é isso aqui, ó. É isso aqui que eu entendo como efeito Doppler. Tem como calcular? Tem, mas é difícil acontecer isso aqui, tá? De calcular, pedir para calcular o valor dessa frequência. O que você deve saber é exatamente isso aqui, ó. Quando que essa frequência é baixa e quando que essa frequência é alta. Quando que o som aparece para mim com mais agudo, né? E quando que o som aparece mais grave, tá? Há uma alteração na altura, uma percepção, né? Uma mudança. Eu percebo uma altura, uma mudança na altura da onda, tá? Mas existe uma frequência real, beleza? Então vamos para os exercícios para encerrar esse conteúdozinho aqui e iniciarmos a parte de elétrica. Eu acho meio difícil ainda nessa aula, mas quem sabe, né? Pelo menos o recurso didático que eu vou usar é bom que vocês terem acesso, beleza? Bem, aí eu selecionei alguns exercícios. O primeiro deles, né, não deu um pulão já, é um exercício do Enem. Eu achei muito criativo esse exercício, bem elaborado esse exercício aí, tá? Só pra você ver como é que eles cobram esse conteúdo, né? De forma bem sofisticada, né? No Enem relativamente recente, né? Ele faz o seguinte: uma ambulância A em movimento retilíneo uniforme, né? E tem mais essa ainda, né? A pessoa, se essa ambulância ela acelerar na sua direção, você vai ter uma sensação de frequência ainda mais alta, né? E para a mulher que está na posição de afastamento, ela vai ter a sensação de uma frequência ainda mais baixa, né? Mas aqui no caso movimento uniforme, ok. Aproxima-se de um observador, é o carinha, tá certo? O cara está em repouso, porque ele também poderia aproximar ou correr, né? Se for polícia, se ele confundir a sirene, ele vai correr, né? Então, se ele manter a velocidade é, se ele tivesse a mesma velocidade, vamos viajar aqui antes de resolver. Se ele
corresse na mesma velocidade da ambulância, estou exagerando, né? Desculpa. Se ele te corresse na mesma velocidade da ambulância e mantesse a distância fixa entre ele e a ambulância, ele ia conseguir perceber a real frequência da ambulância, tá ok? A real frequência dela, porque a onda gastaria sempre o mesmo tempo para chegar até o ouvido dele, teria uma percepção da real frequência da ambulância, como se ele tivesse parado ao lado dela. Então ele fez questão de colocar o observador, né? Porque se ele corre na direção e sentido da ambulância, a frequência fica mais alta ainda, né? E se a mulher correr também, afastando, né, ficando mais distante ainda da ambulância, a frequência vai ficar mais baixa ainda. Então há como eu ainda variar essa frequência, né, além do que está propondo aqui. Então ele fala que a ambulância está com velocidade retilínea uniforme, aproxima de um observador O, que vai ser o carinha, e ele está em repouso, ok? A sirene emite um som de frequência constante, que ele chamou de FA, ok? Então tá aí. FA, o desenho ilustra as frentes, né? As cristas, né? É a mesma coisa. As frentes de onda de um som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar, tá? É, e vai conseguir construir um gráfico ainda, né? No esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do tempo. Então o cara é altamente prevenido. Ele sai de casa com um aparelho que é capaz de detectar e registrar, né, e construir um gráfico ainda, tá? Da frequência em função do tempo. Para ele saber se a ambulância está aproximando ou afastando dele, tá? Então ele consegue fazer isso. Então ele consegue detectar a frequência em função do tempo antes e depois da passagem da ambulância. Não é qualquer coisa não. Qual esboço, perdão, do gráfico representa a frequência F0 em função do tempo? A frequência F0 seria a frequência real, tá? Né? A frequência real. Esse F0 aqui é a frequência da origem, a frequência da fonte, tá? A frequência real. Mas ele já chamou a frequência, perdão, ele já chamou aqui de frequência FA, que é a frequência da fonte. Né? Frequência constante, a sirene emite um som de frequência constante FA. Então tá aqui. Ele quer o esboço que representa a frequência F0, a frequência do observador, perdão, a frequência aparente, tá? A frequência real é essa daqui que ele definiu antes. Perdão. Já definiu, para que eu ia definir de novo, né? Então tá aqui, aparente, detectada pelo observador. Beleza? E ele está numa posição igual a do camarada aqui. A ambulância está aproximando dele. A letra A fala o seguinte: que a frequência. Ele fez um gráfico de onda mesmo, né? Para tentar te pegar nisso aí. É como se a frequência. Ele desenhou uma ondinha aqui para tentar te pegar. Porque se você for levar o pé da letra, o que a letra A está me dizendo? Que a frequência fica. E ele está o tempo todo aproximando da ambulância. Então, independente se está totalmente aproximando dele, a frequência real, né, a frequência que ele observa, ela fica oscilando em torno da frequência real. Eu acho bem elaborada essa questão. Fica oscilando em torno da frequência, a frequência real. Fica aumentando, depois diminuindo, iguala com a frequência real, depois diminui, aumenta, iguala com a frequência real e assim por diante. Fica oscilando. Acho que aqui ele tentou te pegar e falar, é ondinha, ó. Não te lembrar nada, não, a onda, marca aí. Né? Então você fez, ó, meio estranho. Não é uma onda que ele está representando aqui. Ele quer que você fale da frequência, se ela aumenta, se ela diminui. Ou se ela fica constante, como a letra E, né? A letra E fala que a frequência do camarada vai ser a mesma da frequência real. Isso aqui, ó, seria perfeitamente possível, né? Se a ambulância estivesse em repouso. Então eu vou colocar diferente. Vou colocar aqui. Ó. A letra E seria perfeitamente possível se não tivesse velocidade relativa. Velocidade relativa, zero. Né? Eles são parados um em relação ao outro. Ok?
Então, velocidade relativa zero. Eles estão parados um em relação ao outro, seria a letra E, ok? Então a letra A não pode ser, porque está muito estranho. Por que a frequência fica oscilando? Ela oscila, tá? Se a gente ficasse comparando momentos em que eu estou aproximando e momentos que eu estou afastando. Não é o caso, está só aproximando. Aqui ele mostra que a frequência vai aumentando, aumentando, aumentando. Ele vai observando, chega a observar uma frequência altíssima, é, observar uma frequência altíssima e depois ela diminui. Só que ele não falou que a ambulância está passando por ele. Falou que é para você imaginar, analisar o trecho de aproximação apenas, tá? Aproximando, tá? Não passa por ele, alguma coisa assim, tá? Beleza, então eu vou eliminar essa daqui, eu vou eliminar essa daqui, eu vou eliminar essa última aqui, porque a velocidade relativa não é zero, Ô, beleza? Carlos, Oi. mas ali em cima tá falando que é antes e depois da passagem da ambulância Ah, por ele. perdão, perdão, perdão. Que bom. Eu vou começar a errar mais pra vocês participarem. Obrigado, Júlio. Então, falando antes e depois. Então, ótimo. Então, tá. Então, antes, talvez o antes pudesse ser uma frequência que aumenta constantemente e depois uma frequência que diminui. Poderia ser, né? Tá, então vou analisar melhor. O antes ser isso aqui e o depois ser isso aqui. Só que a velocidade de aproximação é constante. Então, a cada segundo, a ambulância fica sempre a mesma quantidade, né? A mesma distância mais próxima da pessoa. Então, por que está variando cada vez mais aqui? Talvez falar, mas é porque estava cada vez mais próximo, né? E aí a distância é cada vez maior, a frequência é cada vez maior. Mas existe uma velocidade constante entre eles aqui, ó. A velocidade de aproximação aqui é constante. Então está muito estranho esse gráfico também. Aqui na letra C, ele fala que o antes e o depois. O antes começa com a frequência baixa. Nossa, tem torto feio. Começa com a frequência baixa, tá? Menor frequência no antes. E o depois, maior frequência. Mas calma aí. O antes é maior. E o depois é menor. Né? Então, quase tá errado esse gráfico aqui. Beleza? Então, só sobrou esse que eu vou analisar por que ele está certo. Beleza? Por que esse carinha aqui está certo. Minha borracha acabou. Beleza. Aí tá. Ele fala que o antes, a frequência é maior, e o depois, a frequência é menor. Certíssimo. O antes chega muito pulsos no ouvido dele, percebe que a frequência é maior, oscila muito, e o depois ele percebe que a frequência é menor, porque os pulsos diminuem, né? Cada vez a ambulância está cada vez mais longe. Então a correta seria a letra D de dado. Beleza? Tranquilos? Achei que ficou bem elaborada essa questão aqui. Foi a primeira vez que eu vejo uma questão cobrando a variação da frequência, né, em função do tempo. Isso graficamente, né, usando um gráfico. Foi a primeira vez que eu vi isso aí. Beleza? Então, a questão ficou bem elaborada demais. Alguma dúvida aí, galera? Tranquilo. Tranquilo, né? Então tá beleza. Tem mais uma ou duas questõezinhas aqui sobre esse assunto, tá? É, não necessariamente efeito Doppler eu coloquei no capítulo aqui, tá? Então alguns contemplam o efeito Doppler, outros contemplam a qualidade fisiológica do som, tá? Então as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Aí tem que perguntar a Bárbara que é a música aí. Esse conjunto pode formar uma escala musical, beleza? Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica. Eu entendo pra caramba de música, Jucão. Então, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Né?
Muita gente já teve que decorar isso aí. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de altura. Calma aí. Se ela está em ordem crescente de altura, ela está em ordem crescente de frequência, né? Sinônimos aí, né? Frequência. Sendo a nota Dó mais baixa e sendo a nota Si mais alta. Então eu tô com a nota de menor frequência, que é Dó, mais baixa, e a Si, a última aqui da escala, que é de maior frequência. Aproveitar o meu F aqui. Considerando uma mesma oitava, nossa, tem que entender de música nada, né? Com todo respeito. A nota Si é a que tem menor. Bem, falou de altura, né? Só que perguntou várias outras coisas, né? Amplitude, ninguém falou da intensidade, tá? Perdão, ninguém falou da intensidade. Frequência, bem, ele falou mais baixa, de menor frequência. Ele quer a que tem menor, é a Si, perdão. A Si tem maior frequência, então não, também não. Velocidade, mas todas estão no ar. Então todas propagam com a velocidade. Opa, todas propagam com a velocidade do som no ar, que é entre 340 e 320. Acho que o 340 é o mais comum. Está propagando no ar, tá certo? Então não vamos falar da velocidade. Então não é velocidade. Intensidade, de novo, amplitude, intensidade, energia, a mesma coisa, tá? Então só sobrou comprimento de onda. Mas vamos ver se faz sentido. Comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, galera, aquele cara que tem, ele quer o si mais alta, maior frequência, é o que tem menor comprimento de onda. É inversamente proporcional. E vocês repararam, né? Se não passem a reparar, tudo gira em torno dessa fórmulazinha aqui, ó, tá? Tudo gira aqui. Alguma coisa tem que ficar constante, que no caso foi a velocidade, tá ok? Para as outras duas variarem, tá certo? Então, é sempre isso aí. Letra E, comprimento de onda. Tranquilos? Outra questãozinha do Enem, tá? Tem algumas aí, tá certo? Só mais uma ou duas no máximo. É, eu vou só falando uma, duas e vai só aparecer, mas enfim. Enem, ao ouvir uma flauta em um piano emitindo. Então, ao ouvir uma flauta e um piano, instrumentos diferentes, emitindo a mesma nota musical. Então, frequência é a mesma, tá? A mesma nota musical, frequência é a mesma, tá ok? Essa diferenciação se deve a eu consigo perceber quando que é produzida pela flauta a nota, a mesma nota. Eu sei quando é a flauta e sei quando é o piano. E aí eu pergunto a vocês, né? Graças a qual qualidade fisiológica do som eu consigo perceber e distinguir isso? Hein, galera? Hum? Muito bem, tá ok? Timbre, perfeitamente. Então ele começa a falar, intensidade sonora. Não, intensidade sonora está relacionado com amplitude, está relacionado com energia. Melhor exercício é você resolver assim, ó, você vai memorizando aí, menor, está relacionado com energia. Potência sonora, sonora, talvez decibéis, está relacionado com intensidade também, tá? Decibéis. Diferente velocidade de propagação, tem que ter um ouvido ninja, né? Para perceber uma diferença, tá? Nessa uma diferença na nota na velocidade da onda aqui, tá certo? Não seria timbre do som que faz com que os formatos das ondas, olha só, forma da onda,
de cada instrumento sejam diferentes. Perfeitamente. Ok? Então, letra D, que fala sobre o timbre. Muito bem, né? E a letra E fala de altura. Altura do som, tá? Que está relacionado com frequência. Beleza? E ele falou que a frequência era a mesma. Tranquilos? Então só gira em torno disso aí, galera. Tá? Não fica mais difícil que isso, não. Tá certo? Não muda, não. Tá ok? Próxima questãozinha, eu prometo só ter umas duas, a aula ficou longa demais, eu queria ter parado. Bem, ele fala sobre também questãozinha do Enem, tá vendo tanto que cai? Tem pelo menos mais uma ou duas aí para resolver. Quando adolescentes, as nossas. Perdão, que quando adolescentes, as nossas tardes após as aulas, né, consistem em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir, questão de gosto, né? E desafiar nosso amigo Hamilton e descobrir apenas ouvindo o acorde quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta e ele possui um ouvido absurdo, né? Pelo ouvido. Então são as qualidades fisiológicas. O ouvido absurdo é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas, né, sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Ok? No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas, tá? É qual? Foi falado sobre todas aí, tá? E aí, galera? Só mais essa e mais uma outra aí, tá? Olha o que que acontece aqui. É, ele falou sobre notas diferentes, notas isoladas, né, e consegue perceber, eles apostavam entre quem ia perceber, né, e então ele consegue distinguir, separar uma nota de outra. O que tem de diferente entre uma nota e outra é a frequência, né, é a frequência aí, ok? Então, velocidade, que é isso? Teria que ser um ouvido ninja, né? Amplitude está relacionado com energia, tá? Forma da onda, timbre, ok? Intensidade, de novo, energia e amplitude. Então é a frequência, beleza? Então, o que separa uma nota musical da outra foi frequência. Vocês viram que a outra questãozinha do Enem falou a mesma coisa e ainda citou, né? Ah, a nota Si tem maior frequência, o Dó tem menor frequência. Então gira muito em torno disso, tá? Beleza? Bem, e a última questãozinha aí, deixa eu ver se é a última mesmo. Agora é. E a última questãozinha sobre o assunto, eu vou só dar uma introduçãozinha aí, a parte de elétrica, o que, que eu vou explicar daqui até encerrar o ano letivo, né? Que chama aí é o seguinte: em um piano, o dó central é a próxima nota, né? Perdão. Em um piano, o dó central e a próxima nota, dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível, não parecidos, mas não idênticos, tá? É a mesma nota musical, né? Tem uma diferençazinha bem técnica aqui, né? É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentada nas figuras aqui, a seguir, né? Em que estão indicados intervalos de tempos idênticos. Então, o período é o mesmo. O tempo que eu gastei para gerar o tempo que eu estipulei aqui no Dó central é o mesmo tempo do Dó menor. Só que no Dó central eu observo que eu tenho duas cristas, né? Esse tempo é entre os pontos maiores da onda aqui. E aqui eu tenho diferente, ó. Tá diferente, tá? Tá diferente aqui, ó. Beleza. Tá diferente porque aqui tá pegando três cristas, né? Então isso aqui na verdade é o tempo de duas ondas. E aqui é o tempo de uma só. É meio estranha a onda, mas, né? A razão entre as frequências
do Dó central e do Dó maior é, primeiro eu vou estipular qual que é a frequência. O período, tá? Tá inversamente proporcional ao período. O período do Dó central, que eu vou chamar disso aqui, ó, tá? Vou chutar aqui, tá? Vou chutar 2 segundos aqui, ó. Vou chutar, só para ficar mais fácil de resolver a questão. Vou supor que eu gastei 2 segundos para fazer isso aqui, tá? Beleza. Se eu gastei 2 segundos para produzir isso aqui é uma onda completinha, crista, crista. O tempo é idêntico, ele colocou aqui, ó. Se aqui são 2 segundos também, aqui eu consegui produzir duas ondas, ó. Crista, vale, crista, uma onda. Daqui até duas ondas. Então, o período dessa onda, o período que eu vou chamar de período M, que é o período real. Uma coisa é o tempo, que é como se fosse uma escala que está aqui na figura. Aqui, essa escala, eu sei que é tempo, né? Daqui até aqui foram 2 segundos. Daqui até aqui também foram dois. Agora, aqui do Dó central para cá coincidiu os valores porque foi o tempo que eu gastei para formar uma onda. Agora aqui não vai coincidir, porque o tempo para fazer uma onda só, né? Nossa, o tempo para fazer uma onda só é um S. Cadê minha caneta? É 1 segundo apenas, beleza? Então, é 1 segundo apenas. Então, a frequência aqui do central vai ser 1/2 e a frequência aqui do maior vai ser 1 Hz e aqui meio Hz e aqui 1 Hz. Ele quer a razão entre o central e o maior. Então, vou só dividir aqui a frequência central da frequência maior. Então, vai ficar 1/2 dividido por 1, que na verdade é 1/2. É a razão, eu dividir Hz por Hz, não tem unidade, tá? A razão entre os dois é de meio. Tranquilo? Bem, o programado era encerrar esse conteúdo, tá? E iniciar o próximo, que é elétrica. Então fica o próximo conteúdo de elétrica para a aula de amanhã, ok? E a gente encerra o conteúdo de ondas. Tranquilos? Então fica meu abraço aí, galera.